Nesse vídeo eu vou te mostrar a estratégia alimentar que eu utilizei para chegar no corpo que eu estou hoje e também a dieta que eu vou usar no ano de 2023 para poder manter esse corpo. Então, se esse assunto te interessa, vem comigo que eu vou te explicar mais. Oi, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um especialista em ciência nutricional, a ciência aplicada para a sua saúde, emagrecimento e boa forma. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar a estratégia alimentar que eu utilizei no ano passado, em 2022, no finalzinho do ano, no caso, para poder chegar no corpo que eu estou hoje. E vou mostrar também a dieta que eu estou utilizando agora, a minha atual, para poder manter esse corpo que eu consegui alcançar. Eu vou primeiro mostrar a minha evolução de mês a mês e depois eu vou mostrar as refeições que eu fiz para poder chegar no meu corpo atual. E depois eu vou mostrar a que eu estou fazendo agora para poder manter esse corpo que eu alcancei. Mas antes de começar o vídeo, eu já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também, quando você faz isso, me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis, além de me motivar bastante a trazer mais conteúdos aqui para o canal. E para começar o vídeo, eu vou mostrar a minha evolução nos últimos 3 meses. Esse dia 1 foi o dia que eu voltei a me alimentar melhor e a treinar com mais frequência. Nessa época, eu estava passando por um término de relacionamento. E durante o relacionamento, eu acabei engordando bastante. Minha ex-namorada gostava de comer muita besteira, eu dava de presente para ela e comia junto. E também treinava menos do que normalmente eu treino. Eu mantinha a minha rotina de treino, eu mantive a minha rotina de treino, mas tinha semanas que eu treinava só 3 vezes na semana. E, enfim, eu acabei treinando menos durante esse período de namoro e comendo mais besteira do que o habitual. E por isso eu acabei engordando um pouco. Mas aqui no dia 1 eu já estava solteiro e resolvi voltar à minha rotina normal, de boa alimentação e de treino com frequência. E vocês podem perceber que mesmo o meu corpo tendo mudado de mês em mês, o meu peso não variou muito. Eu perdi 3 quilos basicamente no primeiro mês, mas grande parte desse peso foi de líquido retido e gordura. E ganhei massa magra também nesse processo, como vocês podem perceber aí. Os meus ombros estão bem mais largos, meu peitoral está maior e o meu abdômen bem mais definido. Então, consequentemente, eu acabei ganhando um pouco de massa magra e perdendo gordura. Porém, o meu peso, no geral, não ficou tão diferente. Tanto é que depois do primeiro mês, o meu peso se manteve até hoje. Esse dia 105 é o dia atual, é hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Eu tirei uma foto hoje de manhã e coloquei aqui. Hoje eu estou exatamente igual esse dia 105 aqui que vocês podem ver. Do dia 1 para o dia 29, eu fiz um tipo de alimentação. Do dia 29 ao dia 57, eu modifiquei um pouco essa alimentação. E do dia 57 até hoje, até o dia 105, eu fiz outra alteração na minha alimentação, que eu vou já estar explicando para vocês. E só um detalhe é que esse dia 105, que é o dia atual que eu estou gravando esse vídeo, é um começo de ano. É dia 6 de janeiro, hoje são 6 de janeiro. Então, eu acabei de passar por um Natal e Réveillon. E durante esse período de festa de final de ano, eu comi bastante besteira, bem mais do que o habitual. Então, dei uma enxadinha, dei uma engordadinha de leve e estou voltando à minha rotina normal de alimentação e treino. Tanto é que a última semana do ano eu não treinei de segunda a sábado, como normalmente eu faço. Eu treinei só 3 vezes na semana, porque era a última semana do ano, eu estava pegando um pouco mais leve, e agora, começo do ano, já estou voltando ao normal. Mas hoje eu estou dessa forma, mesmo com o Natal e o Réveillon. E só mais um detalhe, do dia 57 ao dia 105, até hoje, eu estou com o objetivo de manter o meu corpo. Eu não estou mais querendo definir e perder gordura. Eu estou treinando, me alimentando bem, com o objetivo de ganhar massa magra, mas o objetivo de perder gordura, que seria o objetivo inicial, eu não tenho mais. Então, do dia 57 até hoje,
eu estou com o objetivo de ganhar mais volume, mas sem me preocupar tanto com minha definição muscular. Se eu quisesse definir mais, eu até poderia. Teve uma época que eu estava muito definido, como vocês podem ver aqui. Meu percentual de gordura estava extremamente baixo. Porém, nessa época, eu estava pesando 65 quilos, 5 quilos a menos do que eu estou hoje. E hoje eu já me considero com um percentual bom de gordura. Se eu quisesse chegar nesse corpo aqui, mais definido, ia dar muito mais trabalho, eu ia ter que restringir mais minha alimentação e talvez eu nem estaria mais saudável com esse corpo aqui, exatamente. Justamente porque eu ia forçar muito o organismo para ficar com essa porcentagem de gordura. Então agora eu decidi não ficar com esse corpo mais definido, pensando mais na minha saúde e também porque eu não estou querendo forçar muito o meu organismo. Não estou querendo me privar demais só para poder chegar nesse corpo. Eu já cheguei, já vi como é, gostei, mas em se tratando de saúde, esse não seria o melhor corpo para você levar para a vida toda. Então, agora eu vou mostrar a minha alimentação que eu fiz do dia 1 ao dia 29 e depois vou dizer quais foram as modificações que eu fiz na dieta do dia 29 ao dia 57. E no final do vídeo, na última parte do vídeo, eu vou dizer quais foram as alterações que eu fiz do dia 57 até o dia 105. E essas aqui foram algumas refeições que eu fiz durante o primeiro mês de dieta, com o objetivo de perder gordura e retenção hídrica. Vocês podem ver que é uma dieta mais baixa em carboidratos. Os carboidratos que eu utilizo geralmente são de vegetais, como tomate, pepino e cebola. Desculpa, pepino não, pimentão. O pepino também pode ser utilizado, mas eu usava mais pimentão, tomate e cebola no vinagrete. O primeiro prato aqui foi um almoço que eu fiz, onde eu comi lagosta, peixe, fígado de gado, ovo cozido e azeitonas. Uma refeição muito rica em proteína e gordura e baixíssima em carboidratos. Essa segunda refeição foi um jantar que eu fiz à noite, com bacon, ovos, pernil suíno, frango, queijo, orégano, tomate e vinagrete. Essa refeição já é um pouquinho mais alta em carboidratos, porém esses vegetais que eu utilizo são mais ricos em fibras e água, então ainda são baixos em carboidratos no total. E essa terceira refeição foi um almoço que eu fiz com ossobuco e ovos cozidos, apenas proteínas e gorduras, sem nada de carboidrato. E essas refeições são apenas uma base do meu almoço e do jantar. É lógico que eu não comia sempre isso, sempre no almoço e no jantar, mas a base era essa. Sempre proteínas, gorduras, alguns vegetais, às vezes usava azeitona, ovos, não fugia muito disso. Lembrando que essa foi a base do meu almoço e do meu jantar durante o primeiro mês. E eu não utilizava quantidades específicas, eu comia até ficar satisfeito, saciado e bem. Algumas vezes eu até enchia muito o prato e nem conseguia terminar o prato todo. Eu ficava satisfeito antes de terminar tudo e guardava o que sobrava. E essas aqui são algumas opções de lanches que eu fiz durante o primeiro mês. Normalmente eu lanchava à tarde. Então, a primeira opção aqui seria um iogurte natural integral com amêndoas, poderia ser também castanhas. A segunda opção seria abacate cortado, um ótimo tipo de lanche rico em gordura. E a terceira opção aqui seriam castanhas do Pará. Uma ótima opção de lanche também, rico em gordura. Lembrando que nesse lanche da tarde eu não comia para ficar muito cheio, empanturrado. O objetivo aqui era só matar um pouco a minha fome para eu aguentar até o jantar e no jantar eu iria comer mais. E só um detalhe é que vocês não vão ver opções de café da manhã aqui. Justamente porque normalmente eu não tomo café da manhã. Eu gosto de treinar de manhã em jejum e quando eu termino o treino já é quase a hora do almoço. Então eu já pulo o café da manhã e lanche da manhã, não faço, quase nunca, e vou direto pro almoço. Às vezes aqui no lanche eu também usava polpa de coco ou então castanhas de caju. E essas aqui são as sobremesas que eu comecei a utilizar do dia 29 ao dia 57. No primeiro mês de dieta, com o objetivo de perder gordura de uma forma rápida e eficaz, eu não estava utilizando frutas doces, ou quando utilizava era uma coisa muito rara, eu evitava o máximo possível.
porque essas frutas poderiam também estar atrapalhando a minha queima de gordura e emagrecimento durante o primeiro mês. Então, essas sobremesas aqui que vocês estão vendo, mamão, manga e laranja, eu só comecei a introduzir a partir do segundo mês. Durante o primeiro mês de dieta, eu fiz o que eu chamo de desafio dos 30 dias, onde vão ser 30 dias que eu vou apenas comer alimentos naturais, alimentos nutritivos, porém mais baixos em carboidratos, porque esse tipo de alimentação vai me ajudar mais na queima de gordura e no emagrecimento. Então, durante o primeiro mês foi mais proteína e gordura e baixíssimo em carboidrato. Eu acho que eu até cheguei a usar umas frutas no primeiro mês, mas foi bem pouco. Às vezes é porque dá uma vontade grande de comer uma fruta, eu comi assim, mas raramente, certo? Então, vou chutar aqui que eu comi 4 frutas em 30 dias. Durante o primeiro mês. Mas já no segundo mês, a mudança que eu fiz foi introduzir as sobremesas. Então, no segundo mês, eu já comecei a comer frutas um pouco mais livremente. A minha alimentação do almoço e do jantar ficou basicamente a mesma, eu não mexi muito, continuei usando os mesmos vegetais, as mesmas proteínas, gorduras. A diferença no segundo mês foi que eu adicionei essas sobremesas aqui, as frutas. E normalmente eu utilizava essas frutas ou depois do almoço ou depois do jantar. Alguns dias depois do almoço e do jantar, nos dois, mas normalmente eu escolhia um e após essa refeição eu comia alguma fruta, quando estava com vontade. Lembrando também que eu não comia frutas todo dia, era só quando eu tinha uma vontade maior de comer, e aí nesse segundo mês eu já me dei uma liberdade de quando eu quisesse comer, eu poderia comer sem problema. Mas aqui nesse segundo mês é sempre bom você ter em mente que quanto menos frutas você comer, melhor vai ser para o seu resultado. Porém, se você comer dessa forma que eu estou te falando, da forma que eu utilizei aqui, você não vai ser prejudicado no seu processo de emagrecimento, já que você vai usar a fruta só como sobremesa e comer de vez em quando bater uma vontade maior. Agora, se você começar a usar fruta todo dia, várias vezes no seu dia, café da manhã, lanche, almoço, jantar e etc., provavelmente essa grande quantidade de frutas pode atrapalhar também o seu emagrecimento. É lógico que vai depender para cada pessoa. Eu conheço o meu metabolismo. Eu sei que se eu comer muitas frutas, isso vai estar vai estar retardando o meu processo de emagrecimento, porque eu conheço o meu metabolismo. Tem pessoas que vão comer frutas mais livremente, vão comer até mais do que eu e vão continuar emagrecendo sem nenhum problema. E aí você vai ter que testar para ver como o seu metabolismo responde. Lembrando que carboidratos naturais, como frutas, arroz, feijão, goma de tapioca, são saudáveis, você vai poder comer, eles não vão te engordar, porém, se você está querendo perder gordura, talvez, se você diminuir o consumo deles, pelo menos no início, você acelere o seu processo de emagrecimento. Lembrando que eu estou te passando a base dos alimentos que eu utilizei nesse meu processo de emagrecimento, mas não é obrigatório que você use os mesmos alimentos, coma nos mesmos horários, use o mesmo número de refeições que eu faço no meu dia. O ideal é que você não me copie. Pegue a base, veja como você pode encaixar na sua rotina e tente encaixar de uma forma que você se sinta bem enquanto você está seguindo esse processo. Eu faço dessa forma que eu estou te falando porque funciona melhor para mim, para a minha rotina, para os meus objetivos, para os meus gostos. Mas você tem um metabolismo diferente do meu, tem provavelmente um objetivo diferente do meu, você gosta de alimentos diferentes do que eu gosto, você come quantidades diferentes, então a base da alimentação você pode pegar umas ideias, mas tentar copiar rigidamente exatamente o que eu faço provavelmente não vai ser a melhor estratégia para o seu corpo em específico. Por exemplo, vocês viram que eu só faço 3 refeições no meu dia: almoço, lanche da tarde e jantar. Uma pessoa que tem o costume de tomar café da manhã, nunca fez jejum, não deve pular o café da manhã do nada, começar a fazer jejum do nada. O ideal é que ela melhore a alimentação dela para depois, se ela quiser, se for necessário, se encaixar na rotina dela, se ela se sentir bem fazendo isso, aí ela pode ver se faz um jejum, pula o café da manhã. Mas não é porque eu não tomo café da manhã que você tem que parar de tomar café da manhã também. Para algumas pessoas vai funcionar muito bem, mas para outras pode não funcionar tão bem assim. Então o que funciona bem para mim, não necessariamente vai funcionar bem para todos. E se você está gostando do vídeo até aqui, considere deixar o seu like, porque quando você faz isso, você avisa para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante. E eu te agradeço muito. E eu te expliquei o que eu fiz no primeiro e no segundo mês desse processo de emagrecimento.
Mas agora eu vou te explicar o que eu fiz a partir do terceiro mês até o dia atual. E essas são algumas refeições que eu comecei a fazer a partir do terceiro mês. Veja nesse primeiro exemplo um almoço onde eu utilizei fígado de gado, frango, vegetais e batata doce. Perceba que a base do prato ainda continua bastante rica em proteínas e gorduras, do fígado de gado e do frango. Porém, agora nesse momento, eu já comecei a aumentar os carboidratos. Perceba que eu já comecei a utilizar uma batata doce. Nesse segundo exemplo, foi um jantar onde eu utilizei duas crepiocas. Uma crepioca salgada com bacon, ovos, queijo e vinagrete e uma crepioca mais doce, feita com banana e cacau. Esse jantar é bastante rico em carboidratos por levar a goma de tapioca, mas também é bastante rico em proteínas e gorduras, já que entra o bacon, ovo e queijo. E nesse terceiro exemplo, eu utilizei fígado de gado, carne moída, peixe, feijão preto, batata e cebola. Perceba que essa refeição também é um pouco mais alta em carboidrato, onde eu coloquei feijão preto e batata, mas é bem mais rica em proteínas e gorduras, do fígado de gado, da carne moída e do peixe. E por que eu decidi aumentar os carboidratos da minha alimentação? Porque eu não estou mais com o objetivo de perder gordura. Eu considero esse corpo que eu estou hoje um corpo muito bom. Eu poderia definir mais se eu quisesse, mas eu não vejo necessidade disso. Pode estar até afetando minha saúde se eu acabar emagrecendo mais do que deveria. E também é bastante trabalhoso você ficar sem comer carboidratos, porque eu gosto muito de crepioca, então eu tenho que ficar me controlando para não comer a crepioca caso eu esteja querendo perder mais gordura. Batata doce, eu gosto de comer também de vez em quando, batata inglesa. Então é bom utilizar esses carboidratos para facilitar a vida. Você sente vontade de comer e você vai poder comê-los sem nenhum problema. Se você quiser mais resultado, perder mais gordura, ficar mais definido, é possível, mas aí você vai dar mais trabalho, você tem que passar um tempo um pouco maior com menos carboidrato, vai depender do metabolismo de cada pessoa. Eu, me conhecendo, eu sei que eu não vou ficar tão definido utilizando esses carboidratos aqui na minha rotina, mas eu não quero ficar mais definido, esse é o grande ponto. Eu já fiquei antigamente, é legal, é massa, mas só que pode prejudicar a saúde a longo prazo. Aquele corpo que eu mostrei no começo do vídeo, onde eu estava mais definido, é um corpo muito bom. Só que ali, para levar para o resto da vida, dá muito trabalho. Aquele tempo ali eu estava comendo baixíssimo carboidrato, já fazia uns 3 ou 4 meses. Estava muito bem, estava treinando, estava com muita saúde, porém, no longo prazo eu acredito que isso poderia ser prejudicial. E eu não quero me arrepender no futuro por ter prejudicado minha saúde por causa de estética. O meu ponto hoje é comer carboidratos naturais, proteínas naturais e gorduras naturais para manter o corpo que eu já consegui alcançar e eu considero já muito bom. E só um detalhe é que eu não coloquei opções de lanches aqui agora, vocês perceberam? Mas eu fiz isso porque a partir do terceiro mês eu não sinto mais fome pela tarde. Eu só estou sentindo fome na hora do almoço e na hora do jantar. À tarde eu até sinto um pouquinho de fome, mas não é nada muito grande e eu consigo segurar um pouco até o jantar. Aí no jantar eu já reforço mais meu prato e como à vontade. Então, hoje em dia, nesse momento, eu só estou fazendo 2 refeições no meu dia: almoço e jantar. E eu não coloquei aqui, mas eu também continuo utilizando as frutas como sobremesa. A maioria das vezes é como sobremesa. Às vezes eu como à noite, na ceia, mais difícil. A maioria das vezes é como sobremesa, após o jantar ou após o almoço. E perceba aqui que do dia 57 ao dia 105, até hoje, quase 2 meses, eu estou comendo mais carboidrato. Mas veja que eu não engordei, eu estou basicamente com o mesmo corpo. Talvez eu tenha dado uma pequena engordadinha, mas não foi nem por causa dos carboidratos da minha alimentação. Foi por causa do Natal e do Réveillon, que eu comi bastante besteira, comi carboidratos ruins. Comi panetone, comi sorvete, enfim. Isso sim me engorda. Agora, comer esses carboidratos naturais que eu estou utilizando no dia a dia, como a batata doce, a batata inglesa, goma de tapioca, onde eu utilizo na crepioca, isso não vai estar me engordando. Perceba que eu estou há 2 meses comendo mais carboidrato e o meu corpo continua basicamente o mesmo. Agora, lembre sempre, eu voltei a usar mais carboidratos na minha alimentação depois de 2 meses, porque esse foi o tempo que eu precisei para chegar em um corpo que eu considerava bom para mim e quis manter esse corpo pelo resto da vida. E aí você já pode flexibilizar mais sua alimentação. Para mim, demorou 2 meses, mas
pense sempre que o meu corpo não estava muito acima do peso, eu estava só um pouquinho mais acima do peso do que o normal, estava um pouco retido. Enfim, então para mim foi mais rápido. 2 meses ali eu já cheguei no corpo que eu queria. Eu pensei que ia levar 3 meses, levou menos tempo. 2 meses eu já consegui alcançar isso. Para algumas pessoas vai ter que demorar mais tempo. Quanto mais acima do peso você tá e quanto mais gordura você tem que perder, mais você vai ter que seguir uma alimentação um pouco mais restrita até chegar no peso que você quer, no corpo que você deseja, para depois começar a flexibilizar mais. Mas o que eu te indicaria, caso você queira começar essa mudança alimentar, é ser mais rígido nos primeiros 30 dias. O primeiro mês você puxa um pouco mais, você é um pouco mais rígido consigo mesmo para ter um processo mais rápido, para regular mais o seu metabolismo e facilitar o emagrecimento. Depois do primeiro mês, você já dá uma flexibilizada. Bota mais carboidratos na sua alimentação, só que carboidratos naturais, como eu utilizei as frutas, você pode utilizar algum outro carboidrato que você goste, só que em pequenas quantidades e de vez em quando. E você observa como o seu corpo reage, como é que seu corpo responde. Dependendo de como ele responder, você aumenta a frequência, mantém do jeito que está, diminui. No terceiro mês, você pode tentar aumentar um pouco mais a flexibilidade e sempre vendo como seu organismo está respondendo. Se você aumenta muito a flexibilidade e vê que teu peso parou, você estagnou, não está mais perdendo peso, a gordura não está mais diminuindo, então quer dizer que o seu metabolismo não está conseguindo lidar com essa quantidade a mais de carboidratos que você adicionou. Mesmo que sejam carboidratos naturais. Para algumas pessoas que não estão com metabolismo muito saudável, carboidratos naturais que são saudáveis podem não ser tão saudáveis assim. Não porque eles não são, mas porque o seu metabolismo não está saudável o suficiente para conseguir lidar com eles. Então o ideal seria você diminuir eles por um período até você chegar em um peso mais ideal para sua altura, um peso mais saudável para você, saindo do sobrepeso, da obesidade. E aí depois você vai aumentando a flexibilidade aos poucos, sempre observando como seu corpo vai reagindo com essas mudanças. E perceba também que o carboidrato não é o vilão. Você não engorda porque come carboidrato, você engorda porque come carboidratos ruins. Da mesma forma que você engorda quando come gorduras ruins ou proteínas ruins. O problema não é o carboidrato, a proteína ou gordura. O problema é o tipo de carboidrato, o tipo de proteína e o tipo de gordura. Se você comer carboidratos naturais, não inflamatórios, proteínas naturais não inflamatórias e gorduras naturais não inflamatórias, é muito difícil que você engorde. Porém, se você já está acima do peso, já está com um pouquinho de gordura a mais no corpo, o carboidrato, mesmo os naturais, é o tipo de alimento que tem mais possibilidade de retardar o processo de emagrecimento. É por isso que no primeiro mês eu gosto de diminuir eles. E no segundo mês eu já vou aumentando a flexibilidade deles e vendo como é que o corpo vai reagindo. No momento que você quiser manter o corpo que você conseguiu alcançar, como eu quero manter agora, você já aumenta mais o carboidrato na sua alimentação sem tanta preocupação, desde que sejam carboidratos naturais. E só um detalhe é que eu não sou muito fã de arroz, por isso normalmente eu não utilizo arroz, mesmo podendo utilizar. Mas como eu não gosto, eu não vou me forçar a utilizar o arroz. Se você gosta de utilizar o arroz e quer usar depois, quando for mais flexível na sua dieta, tudo bem. Agora, é aí que entra o ponto. Individualidade de cada pessoa. Tem gente que gosta de comer arroz e eles vão poder comer arroz no momento certo, dependendo do metabolismo deles. A quantidade vai ter que ser adaptada para como seu corpo vai responder. Mas eu sou uma pessoa que não gosta muito de arroz, então não faz sentido eu utilizar o arroz. Vocês viram que eu botei uma foto aí que tinha feijão, mas aquilo ali foi uma coisa perdida. Eu também não sou muito fã de feijão. Eu só comi aquele feijão preto que vocês viram na imagem porque a minha mãe falou muito que estava gostoso. Nossa, esse feijão tá muito bom. Nossa, esse feijão aqui tá gostoso mesmo. Aí eu fiquei pensando, nossa, então eu vou comer um pouquinho de feijão hoje. Aí comi aquele feijão preto, mas é algo muito difícil. Dificilmente eu como arroz e feijão. Eu sou o tipo de pessoa que sou mais fã de frutas, adoro frutas e gosto muito de goma de tapioca para poder fazer as crepiocas que vocês viram na imagem. Então esse é o tipo de carboidrato que eu uso em maior quantidade no meu dia. Frutas e goma de tapioca. Aí às vezes entra uma batata doce, uma batata inglesa, uma cenoura, uma beterraba, enfim, carboidratos naturais. Porém, não faz sentido eu usar carboidratos naturais, como arroz e feijão, sendo que eu não gosto. Eu prefiro usar algum que eu goste. Se você gosta, tudo bem. Aí vai da individualidade de cada pessoa. E aí você pode me perguntar, essa é a melhor estratégia para emagrecer e perder gordura? Isso é discutível,
Mas o que eu posso te dizer é que eu desconheço algo hoje em dia que gere tantos resultados em um espaço tão curto de tempo, quanto essa estratégia de fazer uma alimentação mais baixa em carboidratos no início, com maior quantidade de gordura e proteína, para facilitar com que o corpo queime gordura de forma mais eficaz. E depois do primeiro mês, você ir flexibilizando essa ingestão de carboidratos, dependendo do seu metabolismo, dependendo dos seus gostos, dependendo do seu estado de saúde atual. E lógico, o mais importante, quando você voltar a consumir mais carboidratos, você não vai voltar a consumir mais carboidratos industrializados. Vocês viram que quando eu voltei a comer mais carboidrato, eu voltei a comer o quê? Goma de tapioca, frutas, feijão, batata, carboidratos bons, saudáveis e não inflamatórios. Eu não voltei a comer pão, macarrão, doce, açúcar, sorvete, biscoito. Se você emagrecer e voltar a comer esse tipo de carboidrato, com certeza você vai engordar de novo, vai ficar todo inflamado, retido e vai ter muitos problemas ao longo do tempo. E a nossa individualidade genética é uma coisa tão forte, para vocês entenderem, que tem algumas pessoas que fazem uma dieta mais baixa em carboidrato no primeiro mês e no segundo mês, quando adicionam mais carboidratos, conseguem até emagrecer mais ainda do que no primeiro, para algumas pessoas. Para outras, o processo dá uma retardada, você retarda um pouco o emagrecimento, mas aí entra a individualidade de cada pessoa. Algumas pessoas vão responder melhor ao carboidrato naturais, e outras vão responder de uma forma pior, no quesito de emagrecer, pode retardar o processo. Então você tem que testar e ver como é que seu corpo responde. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Murilo. Ele nos conta que conseguiu perder 10 quilos em 30 dias após a mudança alimentar. E esse é o resultado da melhor ciência nutricional da atualidade aplicada à sua saúde e emagrecimento. Parabéns, Murilo. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha feito você entender melhor como eu utilizo a alimentação na minha vida para emagrecer, para manter o meu peso, manter minha saúde. Enfim, eu espero que tenha clareado um pouco a sua mente sobre alguns alimentos que você pode estar utilizando, algumas estratégias que você pode estar adaptando e que isso consiga te ajudar nesse seu processo de emagrecimento, de ganho de saúde, disposição, manutenção do peso ao longo do tempo. Mas eu vou ficando por aqui, a gente se vê em um próximo vídeo. Um abraço e tchau!